Olá, começa agora o SSPTV, o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Traz sempre para você muita informação. Confira tudo a partir de agora, aqui no SSPTV. Olá, a partir de agora vamos falar sobre a afasia, perda na capacidade de utilizar a linguagem escrita e falada. Vamos entender por que isso acontece e o que pode ser feito para melhorar esse quadro. Todo ser humano faz uso da linguagem. Falar, achar as palavras certas, entender, ler, escrever e fazer gestos fazem parte do uso da linguagem. Se como resultado de uma lesão cerebral, uma ou mais partes do uso da linguagem pararem de funcionar apropriadamente, isso é chamado afasia. Muitas pessoas experimentam essa frustração durante uma viagem internacional, onde não são capazes de dizer claramente o que gostariam ou de não entender apropriadamente o que a outra pessoa diz. Pessoas que sofrem de afasia experimentam este problema todos os dias. A afasia é uma alteração da linguagem. Não existem duas pessoas que sofrem de afasia igualmente. A afasia é diferente para cada um. A severidade e a extensão da afasia depende, entre outras coisas, da localização e da gravidade da lesão cerebral, da competência linguística anterior e da personalidade do indivíduo. Algumas pessoas com afasia podem entender a linguagem, mas têm problemas para achar as palavras certas ou para construir sentenças. Outros, ao contrário, tendem a falar em demasia, mas o que elas falam é difícil de se compreender. Geralmente, essas pessoas têm muitos problemas para entender a linguagem. A competência linguística da maioria das pessoas com afasia está em algum lugar entre esses dois extremos. Mas preste atenção, pessoas que sofrem de afasia em geral têm sua competência intelectual à sua plena disposição. Quase sempre há alguma recuperação espontânea de linguagem quando a afasia se desenvolve, mas essa recuperação é rara ou nunca completa. Porém, com muitos exercícios, esforço e perseverança, alguma melhora pode ser adquirida. Dentre os tipos de afasia existentes encontram-se a afasia de Wernicke. Caracteriza-se pela fala fluente ou logorreia, que não faz sentido para o ouvinte, embora a pessoa acredite estar falando correto e mantendo a entonação adequada. Normalmente, o paciente com logorreia apresenta dificuldade de compreensão e de expressão, mas consegue articular as palavras e irrita-se quando não é compreendido. É comum também esses pacientes articularem palavras que existam, mas que juntas não representam nenhum significado lógico. É comum também esses pacientes articularem palavras que existam, mas que juntas não representam nenhum significado lógico. Afasia de Broca. Neste caso, o paciente preserva a compreensão, mas tem dificuldade para falar, porque lhe faltam as palavras. Algumas escolhem jargões, uma palavra ou um nome qualquer para situações distintas e acreditam estar comunicando o que querem dizer. Afasia global é quando ocorre a perda total da capacidade de fala, compreensão, leitura e escrita. A afasia se desenvolve como resultado de uma lesão cerebral. A origem desta lesão cerebral é, na maioria dos casos, decorrente de alterações nas veias e artérias do cérebro. Tais desordens são chamadas de derrame, hemorragia cerebral ou apoplexia. Em termos médicos, isso é chamado de AVC, acidente vascular cerebral. Outras causas para o desenvolvimento da afasia pode ser, por exemplo, um trauma, uma lesão cerebral decorrente de um acidente de carro ou um tumor cerebral. Nosso cérebro precisa de oxigênio e glicose para funcionar corretamente.
Se como resultado de um AVC ou outros problemas, a circulação sanguínea cerebral é prejudicada, as células cerebrais morrem na área onde houve falta de circulação. No cérebro há várias áreas com diferentes funções. Para a maioria das pessoas, as áreas responsáveis pela linguagem estão localizadas no lado esquerdo do cérebro. Em caso de danos em áreas responsáveis pela linguagem, nós falamos com afasia. O diagnóstico é feito através da avaliação da capacidade de compreensão e expressão do paciente. O correto é iniciar pela avaliação sensorial, já que a deficiência auditiva pode interferir no processo de comunicação. Nos casos de hemiplegia, ou seja, a paralisação de um dos lados do corpo, consequentemente de acidentes vasculares cerebrais, se faz necessário ter certeza de que apenas um lado está comprometido, antes de solicitar ao paciente que movimente o outro braço para mostrar que compreende o que lhe é pedido. O tratamento para a afasia é longo e deve ser o mais frequente possível. A terapia realizada por profissionais de fonoaudiologia baseia-se em exercícios que estimulem a linguagem oral e escrita. Para isso, é importante planejar com antecipação as sessões levando em conta a idade do paciente, o grau de instrução e suas preferências pessoais, além do grau de perda verificado. O tempo de duração do tratamento irá depender do prognóstico inicial realizado após uma avaliação. Alguns pacientes afásicos recuperam-se em tempo relativamente curto, enquanto outros podem recuperar-se totalmente. Além do tratamento médico, existe também a opção de combinação de terapias fitoterápicas, fonoaudiológicas, ocupacional e psicológica. No próximo bloco vamos falar sobre a disfagia. Pessoas que sofrem de disfagia têm dificuldades para engolir e sentem dores durante a deglutição. A companhia da imagem é clique, o casamento uma viagem é clique, chegou a hora de nascer então clique, a companhia da imagem é clique. Pra te fotografar na sua casa, no estúdio, Em qualquer lugar, a sua foto da net é um clique, a companhia da imagem é clique, Companhia da Imagem, registrando os melhores momentos da sua vida. a companhia da imagem é clique, é clique. Qualidade de vida, saúde, bem-estar e muitos outros benefícios são oferecidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a seus associados através do Estúdio Pilates. Em um espaço moderno e bem equipado aqui mesmo na sede do sindicato, a fisioterapeuta e professora de Pilates Juliana Marcondes desenvolve suas aulas com associados e dependentes. Se você ainda não faz parte desta academia, participe de uma aula e inscreva-se. O Estúdio Pilates foi feito especialmente para você. O cartão Valecom é mais um benefício oferecido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aos seus associados. Praticidade, agilidade e variedade são os atrativos deste cartão, que pode ser apresentado em mais de 100 estabelecimentos comerciais aqui em Barretos. Mas não para por aí. O cartão também pode ser usado em vários estabelecimentos de toda a região. A fatura vem descontada em folha de pagamento e o cartão Valecom não tem anuidade. Eu faço parte da Escola de Futebol Craque do Futuro. E você, ainda não? Então não perca tempo. Se você tem entre 8 e 14 anos, venha fazer sua inscrição. Nós estamos te esperando. A Escola de Futebol Craque do Futuro está aberta a toda a comunidade. É isso aí! Venha para a Escola de Futebol Craque do Futuro. A Escola de Futebol do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Todas as especialidades da área de odontologia são oferecidas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aos associados e dependentes. São 6 profissionais da área que atendem diariamente, levando o melhor para você. Para agendar um horário, basta ligar 3321-2488 ou vir pessoalmente até a sede do sindicato. Acompanhe agora uma breve explicação sobre a disfagia, uma alteração na deglutição.
A disfagia pode ocorrer em diferentes fases da vida, especialmente em idosos, podendo trazer sérias consequências à saúde. Na disfagia, ocorre um desvio do alimento ou da saliva, obstruindo parcialmente ou completamente as vias respiratórias. Esse desvio pode ser facilitado também pelo envelhecimento natural de estruturas envolvidas na deglutição, como lábios, línguas e bochechas. Além do envelhecimento das estruturas, o acidente vascular encefálico, o derrame, traumatismo craniano, doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer, distrofias musculares e câncer de cabeça e pescoço, e ainda devido a próteses dentárias mal adaptadas, refluxo gastroesofágico grave e após longos períodos de intubação. Existem alguns sintomas característicos que geralmente acompanham a disfagia: tosse ou engasgo com alimento ou saliva, pneumonias de repetição, refluxo gastroesofágico, febre sem causa aparente, sensação de bolo na garganta, recusa alimentar, sonolência durante as refeições, sinais clínicos característicos de aspiração, ou seja, ausência de tosse, voz com qualidade vocal molhada, gargarejo, dispneia ou aumento da secreção em vias aéreas superiores. O diagnóstico da disfagia é, em geral, realizado pelo fonoaudiólogo, através da avaliação funcional da deglutição. Para o diagnóstico e indicação de tratamento são realizados anamnese fonoaudióloga, avaliação funcional da deglutição, avaliação instrumental através da ausculta cervical e definição de conduta e tratamento através de programas de reabilitação. O fonoaudiólogo ainda sugere e indica exames complementares para auxiliar no diagnóstico e tratamento da disfagia e direciona o caso junto à equipe interdisciplinar. O tratamento da disfagia tem como objetivo reabilitar a deglutição de forma segura para o indivíduo. O tratamento fonoaudiólogo consiste em programas de reabilitação e técnicas específicas, dependendo dos achados da avaliação clínica fonoaudióloga. É necessário o entendimento de que a disfagia, além de provocar problemas emocionais e isolamento social, causa problemas sérios como desidratação, desnutrição e pneumonia, além do risco de morte por asfixia. É importante ressaltar que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais oferece a seus associados e dependentes uma clínica médica com profissionais de várias áreas, incluindo atendimento com a fonoaudióloga Ingrid Domaraschi Antunes. Ligue 3321-2488 e agende a sua consulta, ou vá pessoalmente até a sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, localizada na região dos Lagos. E o SSPTV de hoje termina agora. Não se esqueça, amanhã às 18h45 eu estou de volta com muito mais informação para você aqui no SSPTV. Até lá!